Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele pão que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Prezados padres Manuel, Eduardo, Schwenk, prezados irmãos e irmãs, nossos paroquianos e também de outras paróquias vizinhas, de outras cidades que estão aqui para, nesse final de semana, descansar. E é claro, como povo de Deus, como povo de fé, também tem que celebrar esta data tão especial, esta festa tão especial, a festa do corpo de Cristo. Então, desde o século XIII, a Igreja celebra esta festa. 800 anos de festa, esta festa da Igreja. Então, que alegria para nós, que privilégio para nós, cristãos, católicos, participar desta solenidade hoje, desta festa, onde a Igreja presta solenemente um culto público à Eucaristia, através da celebração e da procissão com o Santíssimo Sacramento. Então, seja bem-vindo para esse momento de fé, para esta festa tão bonita. Eu escolhi duas palavras da liturgia de hoje para a gente guardar no coração, para a gente meditar na nossa vida, para a gente assim levar desta Eucaristia de hoje. A primeira palavra é do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. Caminho. O caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu. E a segunda palavra, tirada do Evangelho, não poderia deixar de ser a palavra pão. Eu sou o pão. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, caminho e pão. Que caminho? Olhando para a história da salvação, nós vamos ver um caminho. Um caminho, sim. Desde Abraão e Sara, o povo de Deus traça um caminho.
o caminho vai seguindo até chegar Jesus Cristo. Então todo esse caminho, desde Abraão, Sara, os patriarcas, passando pelo deserto, Moisés, os profetas, os reinos de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, o exílio da Babilônia, até chegar Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus, onde Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, o caminho, Deus alimenta, Deus conduz o seu povo. Então, a fé cristã, a nossa fé, ela é o caminho. O próprio cristianismo no início, nós não éramos chamados de cristãos logo no início da igreja. Nós éramos chamados de seguidores do caminho. O cristianismo, nossa fé, era o caminho, seguidores do caminho. Então, o povo de Israel traçou esse caminho. E especialmente na primeira leitura de hoje, nós vemos que o povo seguiu o caminho rumo à terra prometida, passando pelo deserto. E que esse povo, nessa caminhada, é um povo de cabeça dura, é um povo muito amado por Deus, mas que muitas vezes insistia em se afastar também da presença de Deus. É um povo que na caminhada se sentia muitas vezes fragilizado. O povo de Deus. E Deus, nessa caminhada, Deus sempre estava presente, conduzindo esse povo. E Deus alimentou o seu povo. A primeira leitura de hoje, belíssima, né? Como nós vimos, Deus fez cair do céu o maná para alimentar o seu povo. E o povo de Deus, então, sendo alimentado, cuidado, guiado por Deus, seguiu rumo à terra prometida. E nós também temos o nosso caminho. Deus tem nos conduzido por um caminho. O seu caminho, a sua experiência de vida. Assim como na história do povo de Israel, foi uma caminhada muito difícil, de altos e baixos. A nossa caminhada também é feita dessa forma. Na nossa história de salvação, nós também muitas vezes nós caímos, tropeçamos, levantamos, mas é uma caminhada de fé, é uma caminhada de salvação, porque Deus está presente e Deus nos sustenta. E nos sustenta de forma toda especial, nós, como povo de Deus, através da Eucaristia, este pão que é o próprio Jesus. Então, o pão é algo tão simples, faz parte do nosso cotidiano. E Jesus escolheu algo muito simples, que fazia parte do cotidiano do povo, que era a refeição, para deixar como um sinal sagrado. Então, numa ceia, Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou e disse: isto é o meu corpo. Então, o pão é algo básico na nossa vida. Numa casa, numa família que falta o pão, falta tudo. Falta alegria. A família, quando não tem o pão de cada dia, ela se desestrutura. Até mesmo muitos casamentos acabam quando chega às vezes o desemprego, quando falta o pão. Então, o pão na mesa é sinal de fartura, o pão na mesa é sinal de alegria, o pão na mesa é sinal de vida. Então foi por isso que Jesus pegou esse símbolo importante, esse elemento importante, básico da nossa vida, para dizer o quê? Que Ele é o pão. É Ele que dá sentido à nossa vida. É Ele que nos sustenta na caminhada. É Ele que é esse pão que nos fortalece, que traz a unidade para a nossa vida. Então, Jesus é o pão, como Ele mesmo disse no Evangelho de hoje. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje
olhando para a história da salvação e vendo como Deus caminhou com o seu povo, como Deus conduziu o seu povo, como Deus foi presença libertadora na vida do seu povo, e olhando também para a nossa história de vida pessoal, para a nossa história de salvação, vamos também perceber a presença de Deus, mesmo em momentos tão difíceis, como foi também para o povo de Israel. No momento do exílio, por exemplo, de profunda dor e sofrimento, às vezes o povo não percebia a presença de Deus, mas Deus estava ali, estava educando o seu povo. E hoje também queremos, assim, ao refletir sobre o pão, que é Jesus, descido do céu, nos lembrar também de tantos irmãos e irmãs que não podem participar ou dessa mesa sagrada, ou que também não têm o pão de cada dia. Infelizmente, ainda há muita injustiça em nosso meio. Infelizmente, muitas famílias são desintegradas porque falta o pão da vida. E aí, a família se desestrutura, os jovens muitas vezes caem no mundo da marginalidade, ou seja, falta o pão, que é esse símbolo da unidade, da comunhão, é o símbolo da vida. E nós cristãos peçamos ao Senhor para que nunca falte a sua presença em nossa vida. Pode sim nos faltar o pão material, o pão da nossa mesa, mas que nunca falte a presença salvadora, libertadora de Deus em nossa caminhada. Daqui a pouco nós faremos um caminho onde nós sairemos aqui da igreja, passaremos pela cidade, sobre os tapetes, até a matriz antiga, para receber uma bênção. Esta caminhada representa também a caminhada do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que caminhamos. E quem vai caminhar conosco? Quem vai caminhar em nosso meio? Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, o pão vivo, o pão que desceu do céu. Ele que vai nos sustentar nessa caminhada, Ele que nos sustenta nessa caminhada. Então, que hoje, desta festa, possamos agradecer a Deus pela sua presença em nosso caminho, em nossa caminhada neste mundo, rumo ao céu, onde nós participaremos daquela ceia definitiva, cuja presença antecipada é esta ceia eucarística que celebramos hoje. Então, que possamos hoje, nesta missa, louvar, agradecer a Deus e adorar esta presença salvadora em nosso meio, seu precioso sacramento, precioso corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Fiquemos de pé.